Oi, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Se Amar Podcast, um podcast onde a gente fala sobre autoconhecimento, amor próprio e muitas terapias integrativas. Eu, Leglen, junto com a minha amiga Marcela Pirola. E eu quero aproveitar para agradecer ao nosso patrocinador Mercavejo, uma empresa de marketing digital que auxilia e dá todo o aporte aqui para a gente estar gravando os nossos episódios. Má, vamos falar sobre um tema um pouco delicado hoje, né? Ou você acha que é um tema simples de se falar? Não é simples, né, eu tenho muita facilidade com esse tema, Aham. da questão do meu posicionamento, né, que também não é tão positivo assim, porém eu acho necessário, né, eu Uhum. acho um tema extremamente importante, o poder de dizer não. Exatamente. O quanto que é difícil para muitas pessoas dizer não. Para você é fácil, para mim já é um pouco mais difícil. Mas assim, é porque eu acho assim, a gente fala não para algumas questões, mas tem alguma coisa assim específica que fala, para essa pessoa é difícil. Eu volto sempre nesse assunto, porque até os 12 anos de idade, nós fomos criados pelos nossos pais, né, ou pelo adulto em volta. E nesse período, hoje ainda eu acho que tá mais claro sobre isso. Eu não sei Uhum. como você é com seus filhos, por exemplo, eu com a Bruna, eu peço muito a opinião dela. Uhum. Porém, nós não fomos ensinados a falar não, É. né. Parece que o não era uma coisa não, tem que ser boazinha. Eu especificamente, eu tenho facilidade, é o meu jeito, sempre foi. Mas eu acho que eu tô buscando um equilíbrio. Uhum. Eu acho importante esse equilíbrio, não é: "Ai, também só vou fazer o que eu quero". Hoje eu É. busco esse equilíbrio que eu não tinha, o meu não era uma régua muito alta, "Ai, não tá bom pra mim, não vou fazer". Só que tem o teu peso também, então eu acho que o mais importante desse episódio é trazer a consciência, né, é a leveza de buscar esse desenvolvimento, né. Eu acho importante isso em todas as relações, né. É, quando você falou de criança, eu acho assim, as crianças menores, na nossa fase, assim, de bebê, de criança pequena, a gente ouve muito "não", né. Sim, Tanto que eu brinco que criança, a primeira palavra que aprende é o "não", de tanto que ela ouve. Mas até eu vi no Instagram, acho que foi ontem, que, até uma certa idade, o próprio cérebro da criança, ele não entende o que é o "não". sim, Então tinha a pessoa com unicórnio e uma caneta na mão, aí ele perguntava assim: "Qual não é o unicórnio?" E ela apontava para o unicórnio, mas é porque o cérebro dela realmente não capacitava sim. esse não. E isso me fez pensar na questão da criação das crianças, de evitar falar tanto não. Não na questão de: "Ai, vai ficar mimada, vai ficar mal Ouvir, acostumada". né. É, mas assim, não precisa ser sempre negativa. E até, não sei você, mas em uma das classes de barras que eu fiz, a instrutora ela falava justamente isso: "Evita de usar o não, usa cancela, usa um outro termo", porque mesmo para nós adultos o não, não é tão Não é interessante tão assim. interessante. E o que mais, assim, importante eu acho que hoje tá tendo muito erro de comunicação. É. Às vezes eu falo uma coisa, você Interpreta de outra forma. interpreta de outra forma, e isso vai minando, né. Você sabe que eu atendi uma pessoa há um tempo atrás e ela compartilhou algo comigo que eu acho muito precioso e caiu, assim, no fundo do meu coração, que eu achei lindo, né. Ela perdeu uma pessoa importante para ela, e ela falou: "Má, ele era a pessoa que me amava sem vírgula". A hora que ela me falou isso, eu achei tão profundo, porque é verdade. E eu acho que o não se encaixa nisso, por quê? Você tem uma relação, tudo é relação, né, tudo é sistêmico É. aqui. E aí você coloca o seu ponto de vista, a pessoa às vezes interpreta de outra maneira e leva: "Ah, mas a Marcela".
a vírgula chega. Então, Uhum, é. não tem aquela continuidade. Eu acho que é até importante a gente falar sobre nós, né? Que a Aham. gente conversou sobre isso. Nós tivemos, né, Lê, um afastamento de um mal entendido, né? Uhum. E que sentamos e conversamos como adultas. Aí foi a melhor coisa que a Não gente fez, foi, foi. porque eu coloquei pra você o que eu estava interpretando das suas atitudes, você Uhum. também colocou pra mim e teve essa troca madura. Sim, Eu acho que isso é importante, né. É óbvio, tem relações que você insiste e não adianta. é, A pessoa também não quer ouvir, ou ela entende o que ela quer. Por isso que eu falo às vezes para meus clientes: "Não adianta você ficar se explicando muito, é. porque o outro ele entende o que ele quer". Só que, ai, será que a gente tá amando sem vírgulas as pessoas? Ai, eu acho que tem muita vírgula por aí, viu. Vírgula, Isso ponto e isso vírgula. não é triste? Porque eu Tem. achei tão precioso o que ela falou. Ele me amava sem vírgulas. Não importa, sabe, se ela tinha um gênio difícil, se porque a nossa educação, eu vou falar por mim mesmo, Uhum. né. Eu tenho um jeito, às vezes, que eu entendo que assusta, né, por isso que eu procurei o desenvolvimento humano. Não tem problema em dizer isso, porque eu sou tão prática nas coisas, eu sou tão clara, tenho clareza no que eu quero, que às vezes quem tá ao redor não entende muito essa minha praticidade. E eu comecei a notar que eu machucava principalmente a minha filha. Hum, Né. E aí, eu quis mudar não só por ela, porque a gente reproduz o que o adulto fez com a gente, exatamente. né. Por exemplo, a minha mãe, eh, ela a forma dela me tratar repercutiu isso bastante. E o que que eu quero passar? É óbvio, eu não estava me comparando ali, mas é o que você aprendeu. E aí o que que você quer? Não quero assustar, principalmente ela, né, eu quero mudar, essa crença do amor incondicional. Porque no método da Louise Hay, sempre tem essa frase: "Você tem um amor incondicional dentro de você". Mas como você está usando esse amor? Como você está usando esse alto amor? E aí vem muito a questão do se respeitar, do dizer não. Quando você precisa dizer não, é fácil para você? Sabe? É. Faz essa pergunta. Eu acho que no desenvolvimento humano é importante isso. É, e essa questão do amor incondicional entra a vírgula aí também, né, falar: "Ai, amor incondicional", mas acontece alguma coisa, aí você já fala: "Ai, eu sou humana", aí a gente volta: "Ai, eu sou humana, eu não consigo São ir os a esse passinhos, ponto", e né? aí entra a questão do perdão, do auto perdão, que eu acho que é mais difícil, né, porque, às vezes acontece alguma coisa igual aconteceu com a gente, né, e Sim, aí teve o perdão, porque a gente colocou na mesa o que estava acontecendo, o seu ponto de vista, o meu ponto sim, de vista, mas o auto perdão, eu acho que não tem um mediador, é você e você mesmo ali, a tua consciência, então muita gente fica se martirizando, e prejudicando a si mesma, porque não consegue se auto perdoar. E isso acaba refletindo no nosso físico, né, Má? sim, Você acho que na parte das massagens, os pontos ali que você toca, você consegue sim. perceber Tem essa algumas questões, percepção. É né? porque assim, quando você não consegue falar não, o teu corpo grita. É assim, isso é muito importante. Não só na questão do não, o que você não consegue falar, o seu corpo fala. Então é bastante isso que eu trabalho, sabe, com as clientes. E trazer esse desenvolvimento de se conhecer, de ter consciência no momento presente. Então é esse caminho, né, da busca, porque nós estamos em constante evolução. Então, assim, eu acho isso e você tocou num assunto muito importante, porque o perdão e o auto perdão, primeiro o perdão, não significa que dependendo, vou perdoar todos. Nossa, mas fez uma coisa muito grave comigo. Você vai conseguir ter essa resposta. Só que você precisa liberar esse perdão. Porque se você não perdoa, quem tá sofrendo é você. É. E você ter a consciência de que eu
preciso perdoar, que é o caminho, é o melhor caminho, mas também não preciso conviver com a pessoa. Eu acho que existem relações, sabe, qual caixinha eu vou colocar? Uhum. Porque talvez o outro não tá interessado nisso também, né? Talvez não tenha percepção do que fez e não entende, não quer ouvir. Mas é importante mesmo assim, você que tá sentindo, perdoa, libera. Mas não significa que vocês vão ter o nosso lado positivo igual foi o nosso, né, Sim, é. que eu achei super maduro. E agora o auto perdão eu acho que é ainda mais profundo, né. É, porque a gente vai somatizando, são dores que às vezes começa muito no mental e você fica ali com aquele mental, eh, pulsando. Às vezes, vem até uma ansiedade, porque não? Tem muita gente que acha que a ansiedade é só ficar olhando para o futuro, mas às vezes você se sente mal, "Ai meu Deus, vou ter que encontrar de novo com aquela pessoa, vou ter que reviver isso de novo", isso gera gatilhos, né. Então é um cuidado que a gente tem que manter o tempo todo. E é uma coisa que você falou para mim em uma das nossas sessões, que eu achei muito importante, que ficou gravado assim, é o se permitir. Então você falou: "Não, é porque eu permito ter essa relação com X pessoa, Sim, da pessoa entrar na minha vida". Então muitas vezes essa falta de dizer não para desagradar uma pessoa, a gente deixa a pessoa entrar na nossa vida, permite, e aí a gente se sente mal depois. Então, a gente fica muito mal. E aí depois pra gente se refazer, leva um um bom tempo, tempo. né, É. leva um tempo. É isso mesmo. Eu acho que o mais importante é você buscar, né, você buscar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento. O que eu sempre comento com as minhas clientes é que nós estamos no mesmo patamar, né, tipo, eu e você, estamos aqui se desenvolvendo. E eu acho que o grande segredo da vida é esse. Porque hoje, por exemplo, quando eu toco num assunto que não tem como eu não tocar, né, dos meus pais, por exemplo, eu não falo com peso, com dor. Pelo contrário, eu libero, eu agradeço. Eles fizeram com a consciência deles, mas não tem como você buscar, essa, sabe, esse X que você quer sem olhar para tua infância. Uhum. Você precisa, porque tudo vem dali, principalmente até os 12 anos, mais ou menos, né. Depois tem a adolescência, que também tem muitos problemas, né. Enfim, eu acho que o mais importante realmente é você estar disposto a querer mudar e construir um caminho, né, porque também às vezes o que faz sentido pra mim, não faz sentido pra você. Eu sou um pouco parecida. Às vezes uma frase que o outro fala pra mim, como eu dei o exemplo, né, Uhum. dessa minha cliente, ele me amava sem vírgula. Aquilo eu falei: "Meu Deus, que coisa linda", então tocou a minha alma. E eu pego e aprendo com aquilo, né. Ou agora mesmo recentemente eu entrei num curso que eu quero entender mais o que acontece, né. Na primeira aula ela falou uma frase, nessa frase eu falei: "Paguei o curso". Então eu acho importante as pessoas estarem atenta a isso, sabe. Aham. Trazer essa consciência para o momento presente e às vezes tem pessoas que não vão passar uma vida toda e não vai ter essa percepção, né, e tá tudo bem também. Às vezes parece que é normal falar não também, porque eu lembro de uma questão que a gente fala assim: "Ah, o não eu já tenho, né, então eu vou lá Verdade. tentar". Se a gente você falou de pais, se a gente for buscar como que era a nossa criação na nossa época, como que era na época dos nossos pais, o pai nem precisava falar não, ele só de Só de olhar a olhar. gente já entendia que não era para fazer. Então, assim, a gente tá moldando. Eu tive acontecimentos de, estar fazendo algo, eh, corrigindo meu filho, achando que eu ia ter a aprovação da minha mãe, quando no final ela falou assim: "Pra que você fez tudo isso?". Então eu falei: "Gente, eu achei que eu estava fazendo certo, mas, eh eh,
sei lá, porque na minha cabeça eu lembrei de algum fato que Que eu aconteceu, da aprendi com posição, ela, né? da posição que ela tinha e que não precisa mais. Essa questão de não saber falar não, eu não sabia falar não pro meu trabalho, porque eu sempre, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar. E aí eu reparei que eu estava falando muito não para os meus filhos. E eu falei, gente, não tá legal isso. É, porque é aquele tempo que você perde de uma brincadeira, de uma atenção com ele, e que uma coisa que a gente não consegue falar é pro tempo parar, né? A gente não consegue voltar no tempo. Não volto. Então eu comecei a me observar também, né? É, vou fazer aqui uma organização da minha vida. Eu vou falar mais não pro meu trabalho. Aliás, não era nem falar um não, era só falar um, ó, hoje eu não posso. Ou só falava assim, ah, ok, você quer isso? Eu vou conseguir tal dia. Era mais uma organização. E a gente tá vivendo tanto no automático, no dia a dia, em querer dar conta de tudo, que a gente começa a falar não para quem não deve falar não. Mas eu acho que é essa consciência mesmo, né, de você colocar foi perfeita a tua colocação na questão da organização. Depois fica mais leve. Fica. E às vezes você falou uma coisa bem interessante, eu vou puxar um gancho aqui só pra gente refletir. É óbvio, eu falava não para o meu filho, mas e quando é não pra você? Você fala não para o outro querendo falar sim. Qual que é esse peso? Não, eu não eu queria falar não, mas eu vou falar sim, pra mim não ser julgada, É. a questão da aprovação, querida, amada, Uhum. vale a pena? Ai, não vale. Hoje eu vejo que não vale. Até tem Entendi. um filme, não sei se você já assistiu, chama O Dia do Sim. É um filme de sessão da tarde, vai, você pode assistir com a família, é muito legal. E é justamente isso, a mãe que fala muito não para os filhos, ela tem 3 filhos, uma é adolescente de 14 anos, o outro um pouquinho mais novo e a outra acho que tem uns 6 anos. E aí ela estava tão nessa régua alta de falar não, que os filhos em trabalhos distintos da escola colocou ela como uma tirana dentro de casa. E aí a escola chamou ela para fazer uma reunião para ver o que estava acontecendo dentro de Acontecendo. casa. E aí um dos funcionários da escola deu a ideia para ela: "Por que você não dá um dia do sim para os seus filhos?". "Ai, como assim?". Aí é um dia que eles curtem juntos e fala sim para as atividades, claro que tem suas regras ali dentro. E aí, a princípio, ela falou assim: "Você tá louco que eu vou fazer isso?". Sério? É, só que porque que acontece? O pai, ele também falava muito não dentro da empresa dele. Então, dentro de casa, ele era o pai legal. Então, ele não queria dizer não. Aí e é um filme muito legal, porque eu assistindo com as crianças têm o ponto de vista delas, eu tenho o meu marido tem outro. Então, assim, mas é um filme para se questionar de realmente, como que tá a sua vida? E ela estava recebendo muito não também, porque ela colocava a maternidade como prioridade. Então ela foi fazer uma entrevista, a dona da empresa virou e falou assim: "Olha, eu quero uma estagiária novinha, que ela fica até 11 horas da noite aqui com um lanche e choramingando na rede social que ela tá fazendo hora extra, para você não serve esse serviço". Então, assim, são vários pontos de vista e depois, claro, eles foram, harmonizando a família, e ela mesma põe o ponto assim: "Gente, é claro que eu falo muito não, eu tinha que cuidar de 3 crianças, eu tinha que evitar que ficava pondo o dedo na tomada, vocês tinham que ouvir não". Sim. Então, é justamente a gente conseguir pontuar o que que vale a pena dizer não, o que que não vale, o que que isso reflete em mim. E o que Então tá leve pra você, o que não exatamente. está te machucando. Ter esse olhar mesmo, né, para o que você está sentindo, porque às vezes você está pensando algo e sentindo outro. Então eu acho importante isso, né, e eu percebo que tem muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade, mas mais pela questão da autoaprovação mesmo, né, e do medo do julgamento. E tudo se baseia, se resolve com conversa, né. No Sim, filme foi assim, com a gente foi assim.
Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão feridas, estão tão com armaduras que a gente não consegue, acessar a pessoa, né, conversar. Sim. Eu gosto muito de conversar pessoalmente, porque às vezes a gente manda alguma mensagem e a pessoa lê de um jeito diferente, Não tem né, sentimento, não né? tem sentimento, então cada um vai interpretar do seu jeito. Então, assim, a gente conseguir ter a maturidade de se juntar, conversar, colocar os pontos nos is, né, como o pessoal usa Sim. muito, isso E é facilita a o vida. erro da comunicação, né? É. E você vê que tudo é a comunicação. Uhum. É o que você tá querendo transmitir. Eu confesso, assim, pra você, eu acho que o mais gostoso desse podcast é a verdade, sabe? Você Aham. trazer a gente tá sendo bem vulnerável aqui, Com né? certeza. Porque a gente tá mostrando esse lado do caminho. É, é normal, tá tudo bem errar. Gente, e hoje em dia se você analisar, buscam a perfeição, ficam rolando lá, sabe, buscando a perfeição. Esses dias uma menina, ela é uma moça, né, ela é blogueira, ela colocou as questões do que ela acredita. Eu até escrevi para ela, falei: "Nossa, eu gosto de seguir pessoas assim, que falam a verdade, que não tem essa máscara, né, que fala: 'Não, é difícil, mas vamos continuar, vamos tentar aqui É. nessas relações'". Eu estava vendo numa aula, você não precisa cavar tanto para você falar: "Ah, era isso daqui, era essa questão X". Às vezes a pessoa já até suspeita, né, pessoa que já faz um autoconhecimento, já estuda alguma coisa, mas às vezes a gente fazer um alinhamento, da gente ter uma pausa para refletir sobre o assunto. Os próprios pontos energéticos, né, que a gente trabalha nas terapias, eh, qualquer uma, eu acho, né, tanto na imposição de mãos com reiki, quanto num toque de barras ou na massagem, resolve muitas coisas na vida da pessoa e a vida da pessoa vai fluindo. Então, é o que você comentou já também, que não precisa ser pesado, pode ser leve, porque a gente está aqui para aprender, para ressignificar, é é o que Barras fala muito, que eu gosto, que não é que a gente vai viver num mar de rosas, mas que a gente vai levar as dificuldades com mais tranquilidade, não vai ter um peso tão. Não, e o mais importante, entrando nessa questão que não vai ser o mar de rosa, é você descobrir que no autoconhecimento que também você não é flor que se cheira. É, Vamos assumir as nossas sombras? porque até foi depois da nossa conversa. Que aconteceu um episódio que a pessoa, reclamou de uma questão que aconteceu com ela. E ela fez algo semelhante comigo. E eu falei: "Ai, meu Deus do céu, eu vou falar, eu não vou falar". Aí na hora eu falei assim: "Não, eu não vou falar", acho que ela só estava desabafando. Mas ela repetiu uma segunda vez. Logo em seguida ela repetiu uma terceira vez. Eu falei assim: "Ó, vamos sentar aqui pra conversar?". E aí foi não cons eu falei assim: "Eu até gostaria de ser pessoalmente, mas a gente ia demorar pra se encontrar". Aí eu mandei um áudio, que é um pouco melhor, né, porque você entende a entonação da pessoa que ela quer trazer. Aí eu falei assim: "Olha, o que você tá pontuando, lembra que aconteceu isso, isso e isso?". Aí a pessoa ficou assim: "Nossa, que tapa na cara que você me deu agora". Falei: "Não, pelo amor de Deus, eu não quero que você olhe dessa maneira, porque eu não quis tomar pra mim isso como uma dor". Aí vem também da nossa maturidade, né, eh, e da nossa experiência, porque como a gente já tinha conversado e eu já estava no lugar dessa pessoa, então eu entendi como que ela estava se sentindo, né. Uhum. Então aí eu pontuei, eu falei assim: "Não, não fica só olhando para o negativo, que você acha que você foi prejudicado ou alguma coisa do tipo. Olha para o outro lado. Às vezes vai vir, sei lá, mais clientes ou a pessoa vai retornar, porque o que é nosso, É nosso, é nosso". ninguém tira. E ela retornou depois, sabe. Então, assim, ela falou: "Nossa, obrigada, eu precisava disso". Mas por quê? A gente conversou, então. Adultos, né? Exatamente. Adultos conversando, né? Eu acho que é importante isso. Mas também tem relações que
não vai dar certo não tem nenhuma conversa, e tudo vai depender do fluir, né, mas tem coisas que vale a pena. E quando tem Hum. que ser, né, quando é pra ser. Mas eu hoje tô buscando esse equilíbrio. Eu quero ter esse equilíbrio, eu quero conversar mais, Uhum. eu quero buscar, assim, entender, sabe, o outro e me entender também. Eu acho isso importante. É porque, eu não sei, como eu ponho a maternidade muito à frente, então eu vejo muito a evolução dos meus filhos, né. Então, hoje em dia, a gente consegue, conversar e eles entenderem um pouco do nosso ponto de vista. Eh, Porque eles já estão numa idade que eles conseguem ter um raciocínio, então é muito melhor do que aquela fase que, ou você dá uma chinelada na bunda, que hoje em dia o pessoal já não fala mais pra fazer isso, ou você fica lá de castigo não sei quantos minutos. E isso é uma evolução pra nós, pra eles, Pra eles. então eu acho sensacional essa oportunidade de poder sentar, conversar. Tanto que tem muita gente que fala assim: "Ai, você não tem vontade de ter mais um?" Eu falei: "Eu não tenho, porque eu curti cada fase deles". Então, assim, como eu vivenciei, pra mim eu não fico com essa carência. Não, você imagina as perguntas pra mim que eu só tenho uma. Ah, imagina. Não, bem, eu sou mãe de uma criança mesmo, de uma adolescente agora, e eu percebo que as pessoas se assustam bastante com a nossa relação, que é uma relação leve. Uhum, E um princípio que eu acredito, né, e eu lá em casa a gente vai de encontro com isso, é a proteção mesmo que a gente tem com eles. Ela estudou em determinado local que a pessoa responsável virou para mim e falou: "Você tem que deixar ela se virar, você tem que deixar ela viver". Ela tinha 10 anos, como eu vou deixar ela se virar? Ela não tem esse entendimento. Não, eu vou proteger ela. Eu é. vou mostrar um caminho melhor para ela, porque é isso que às vezes eu percebo que as pessoas não fazem, que é proteger a criança, sabe? É cuidar mesmo. Ai, não é porque eu sofri que ela tem que sofrer também. Exatamente, é. Isso eu acho assim, para mim, no meu ponto de vista, não é legal. Não, se eu puder conversar, proteger, eu vou proteger. E hoje ela 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 dá uma aula de autoconhecimento, sabe. E eu fico muito feliz. Claro, vai ter as suas questões para serem trabalhadas, não é que é tudo lindo, pelo contrário, a vida te testa a todo Uhum, momento, mas o amor próprio, ali ele é regado, o potinho de amor tá uhum. bem cheio. E também muito a questão que eu sempre trago para ela: "Tá confortável para você? Você quer falar não? Tudo bem". E eu permito ela viver isso. Você já pensou que maravilha? A gente, assim, e não é nem culpando não é culpando, mas você pensou você ter aprendido isso cedo? Eu aprendi muito É. tarde, eu aprendi muito tarde, apesar que a minha facilidade era grande, mas, eu falo tantas coisas que eu aprendi, ralei para aprender com muita dor. Se eu puder levar leveza, né, seja numa relação de amizade, seja numa relação de algum paquera, hum, precisa ver se você está confortável, precisa ver se você está se sentindo bem. E ela, com a idade dela, né, ela consegue ter essa percepção e eu fico muito feliz, né. Só que as pessoas estranham Imagino. muito, muito. É o acolhimento, né, você escolheu acolher ela, então, assim, a pessoa fala: "Ai, você tem que deixar a criança viver", tudo bem, mas tem que ter limites, então Ela não tem, com 10 anos, ela não tem consciência que isso tá sendo, o que tá o acontecendo, peso né que tá é, acontecendo, é. entende? Então E aí assim, você escolheu não. dizer não para a coordenadora. Sim. Sim, com certeza, porque eu achei um absurdo eu ouvir aquilo, sabe. Eu falei: "Meu Deus, de uma profissional, né, de educação, que tudo bem, ela tem o ponto de vista e o respeito, Uhum. mas comigo funciona assim. Como eu vou deixar ela livre para levar pancada? Não, vou proteger". É, porque às vezes fica aquela história assim: "Ai,
as pancadas te fortalecem? Fortalece, mas às vezes você cria uma armadura tão grande que as pessoas não têm acesso a você. Eu E eu aí era assim. então, e aí a pessoa não consegue dar amor, não consegue receber amor, então fica muito difícil, fica pesado. Eu era assim, Lê, eu era tiro, porrada e bomba. Falou, tomou. Não que eu mudei muito hoje, mas tá mais sutil. Tô melhorando, fala, tô fazendo Ah, autoconhecimento. não, e assim, às vezes o teu jeito de amar, eu não entendo muito sobre temperamentos, mas é uma coisa que eu gosto de ler bastante, e eu me enquadro no colérica. Então, o colérico, se você for buscar ali, eu sou escritinha ali. Só Aham, que eu falo, não precisa ser o tempo todo assim. é. Então, eu tô buscando, sabe, sempre mirar o melhor pra mim, pra quem está ao meu redor. Às vezes, os nossos filhos, eles puxam a você, assim, os pais, Nossa, principalmente. demais, meu Deus. Aí, às vezes, eu vejo alguma reação da Bruna, eu falo: "Filha, eu sei que você me vê fazendo isso, mas eu não me orgulho disso. É porque eu precisei criar essa força, essa, sabe, pra mim avançar na vida, mas você não precisa ser assim, isso não te pertence, você pode ser mais leve". Então, a hora que eu consigo falar isso pra ela, eu fico tão feliz, porque eles reproduzem. Reproduz, eu falo que antes eu tinha que corrigir uma só, agora tem que corrigir 3 porque porque eles reproduzem o que a gente faz, e aí a hora que você vê o que você faz, o outro fazendo, principalmente seu filho, fala: "Ai, caramba, não acredito". Como você vai falar pra ele não fazer sendo que você Às vezes faz? às vezes eu falo assim: "Não pode gritar nessa casa, só eu posso gritar nessa casa". Não tem lógica Ai, isso. bem, eu grito o tempo todo. Eu acho um máximo, assim, porque eu acho que, eh, tento, né, melhorar, mas a educação positiva lá em casa é um pouco diferente. Sabe aquela educação positiva? Óbvio, o grito é muito horrível, né, tô brincando às vezes, mas, a gente tenta melhorar. É, não é que é um grito, grito, é um grito de chamar atenção. Meu marido às vezes fala isso, ele fala assim: "Nossa, parece que você tá brava hoje". Eu falei assim: "Sabe o que que é? Às vezes a gente tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Se eu falar uma num tom um pouquinho mais alto, já resolve". Então hoje eu tô assim, porque eu não tô com paciência pra ter que repetir 10 vezes. E tá tudo bem, às vezes, e acaba sendo leve, porque às vezes, a gente tá ali conversando, tá almoçando, e as crianças pegam algumas frases específicas que eu costumo falar, e eles falam assim: "Nossa, é muita mãe falando tal coisa". E eu falei: "Então, pra eles tá tranquilo, tá leve, não é aquela coisa". A gente tem que saber, dosar, né, a gente não quer que eles fiquem, mal acostumados, que, sei lá, mimado demais. Mas a gente já ter a consciência, é aquele videozinho, né, da tataravó que carrega a pedra, da bisavó que carrega a pedra, e aí chega na mãe, a mãe tira a pedra e acolhe a criança, né. Então é a Sim. gente quebrar os ciclos de coisas negativas e trazer E pontos pensar que positivos. mesmo assim, vai ter questões que eles vão precisar olhar? Vai, vai, porque eu estava conversando com a psicóloga, eu falei assim: "Nossa, a minha segunda filha, a mais nova, ela aprende muita coisa com o mais velho, porque ela vê o que o mais velho tá fazendo errado, e aí ela não faz". Aí ela falou assim: "É, mas isso é um trauma pra ela também, porque ela tá vendo o irmão sendo castigado e ela fala: 'Ai, né, não vou fazer, porque senão eu também vou ser'". Eu falei: "Puxa vida, A gente tá aí, ó". traumatiza o tempo todo. Vai. E tá tudo bem, sabe, porque eu acho que essa questão do trauma, você tendo consciência que você tá ensinando que é pra segurança deles, não tem por que você ficar brava, né. Tem um exemplo, assim, da Bruna que ela na escola, ela esqueceu de me entregar um papel, já faz algum tempo isso. Ela esqueceu de me entregar um papel, e aí aquele papel demorou pra voltar pra escola, e aí no dia que precisava entregar o papel, eu esqueci. Então ela esqueceu, eu esqueci, aí eu falei pra ela: "Filha, tá tudo bem, eu vou providenciar até na hora do recreio, eu levo". "Mãe, não, tem que ser 7 horas". Eu falei: "Não, Bruna, eu vou levar". E aí ela não deixou, eu falei: "Bom, você vai levar", que era uma autorização para ela viajar com a Aham. escola, eles não vão aceitar sem a autorização do o reconhecimento do cartório,
Se eles não aceitar realmente, você não vai. E ela foi a única da classe que não foi. Hum, Não foi um trauma? foi. Foi. Só que foi pra aprender. Pergunta É, se ela esqueceu mais alguma vez. nenhuma. E ainda te cobra, né? Mãe, você já foi lá autorizar? Não! Ela entendeu, porque eu estava explicando pra ela e ela não queria entender. Ela ficou, foi um trauma. Falei, mas se eu não fizer isso, aí depois, no dia que chegou lá, as mães me perguntando por que que ela não ia, não Aham. contei, tô contando aqui no podcast. Falei, não, ela não vai. Mas eu falo assim, a questão é, eu mantive o que eu disse pra ela aprender. Uhum. Porque ali não fazia sentido o que ela então se você tiver eu tô falando pra você que isso é errado. Se você estiver fazendo e não der certo, você como eu vou fazer? Você não vai, porque eu não vou lá na escola parar meu trabalho, lá na escola buscar esse Uhum. papel. Imagina o trauma que essa criança não ficou, que foi a única que não foi na classe, Ah, imagino. mas ela aprendeu. Agora ela fala: "Mãe, ó, você tem que levar, tá?" Eu Uhum. falo: "Ai, tá vendo? Foi um trauma bom, de um cuidado". Porque como que você muda a vida por conta dela que não sabia o que estava fazendo? É, Não tem como. é o limite, né? Assim, você não vai se prejudicar. Prejudicar não é o termo certo, né? Mas você vai se desdobrar Não, às vezes toda. você se prejudica, você É, sai correndo, você não trabalha direito, ainda mais a gente que tem que ter calma no nosso é, trabalho, que tem que ser centrada, não tem como você fazer assim, sair, resolver uma questão que você pode evitar. é. Então eu falo que eles vão ter muitas questões para resolver e tá tudo bem. E eles aprenderem a falar não também, né? Porque eu vejo assim, a minha filha, ela não tem problema ali no meio das amigas. Eu até vi, porque quando ela mudou de período, teve muitas amigas falando: "Ai, mas por que que ela saiu, e tal?" Eu falei: "Ai, que bom, né, uma criança querida". Mas eu percebia no dia a dia que às vezes algumas coisas ela fazia para não falar não, para agradar. E aí eu comecei a questionar, comecei a conversar com ela, falar: "Ó, Bia, você queria mesmo fazer isso? Foi mesmo porque você queria? Como que foi? Me explica melhor". Para não ter essa questão de ter dificuldade de falar não, porque quanto mais a gente demora para ter esse posicionamento, para ter essa consciência, mais a gente sofre. Sim, Eu agora com os 37 que eu estou me pontuando mais, mas é complicado isso, porque a gente sofre muito depois. sim. E no final das contas, todo mundo vai ter que se desenvolver Aham. por essa questão, né. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade agora. Passar para os nossos filhos, né, eu acho que eles captam muito bem isso, ficar de uma forma leve. E a gente é o exemplo, né, então a gente deu exemplo de algo negativo, mas também de algo positivo que eles fazem, porque tá vendo o que a gente tá fazendo de bom, Uhum. né, que a gente tá se cuidando, que a gente tá se pontuando. Isso é importante também, né, que Sim, eles observam tudo. o Às tempo vezes você todo. acha que eles não estão prestando atenção e eles estão lá só de com a anteninha ligada, ouvindo a gente. É, e hoje a nossa conversa, né, o nosso episódio voltou muito pro lado da maternidade, mas é o que eu acho que é um assunto extremamente importante, né, porque você é responsável por uma pessoa, o desenvolvimento É. dessa pessoa, né. Então que bom que você consegue traçar, pelo menos assim, abrir caminhos, né. É porque eu não sei também se porque a pessoa ouviu tanto não na vida, né, "Ai, não pode, não vai, não faz", que aí a hora que cresce fala: "Ai, agora eu vou ser mais permissiva". E acaba sendo uma frustração muito grande na vida da pessoa, porque essa permissão, às vezes vem num relacionamento tóxico, tanto de pessoal como de profissional, tanto de um namorado que é possessivo demais, ou de um chefe que te exige demais, ou do qualquer tipo de trabalho, né, você vai marcar lá uma massagem às 5 horas da tarde. Falei: "Não, não dá, né, a gente tem que pontuar". Eu sofri muito isso também no trabalho. Marcar atendimentos em horário que tinha que fazer alguma atividade fora e pedir para outro. Falei: "Poxa vida, mas eu acho que isso daqui é obrigação minha, então não". Então aí eu consegui falar não, porque eu é o que você falou, eu me vi ali dentro da sala,
mas pensando em outras coisas. Eu falei assim: "Gente, isso não é legal pra mim, não é legal pra pessoa que tá comigo, não é legal para o outro que estava me esperando lá e eu não vou". Então a gente precisa realmente se posicionar e pensar, se organizar, ter essa E organização. trazer consciência, É. né, consciência e clareza de o que você quer, né. A gente sabe uma da outra que é família, né, trabalho, porque a mulher, principalmente, eu super respeito as mulheres que conseguem trabalhar o tempo todo, às vezes por uma necessidade Sim, ou é. às vezes não, mas para mim, eu acho que o maternar é muito importante. Eu estar presente, sabe, em todas Uhum. as coisas, para mim é importante, me faz bem, me faz feliz. Então reduz a carga horária, é uma escolha que é difícil, principalmente hoje, né, no mercado de trabalho. Tem pessoas que não conseguem. Mas quando você tem essa possibilidade, eu acho que você não pula etapas, É. né, e o seu filho consegue ver a sua presença ali. Por isso com essa responsabilidade, né, de gerar um ser, né, É. de simplesmente falar assim: "Não, não, eu vou trabalhar 12 horas", e tem pessoas que faz sentido e tá tudo bem, mas pra mim, pra Marcela, faz sentido eu também fazer o meu papelzinho lá que eu adoro, que é, sabe, tá esperando na porta da escola, buscar, eu acho isso importante. Assistir as As apresentações, que Sim. eles adoram, é impressionante. Às vezes eu ficava um pouquinho mais longe e conseguia perceber as crianças procurando o pai e a mãe ali na apresentação, então para eles é importante isso, a nossa presença. E é até engraçado, porque aí depois, por exemplo, encontrei com a amiga do meu marido, o filho tá com 16 anos. Aí ele falou assim: "Ah, mãe, não precisa ir na festa junina não, viu? Ah, eu vou dançar muito tarde", e aí não precisa ir mais. Então, eu fiquei pensando: "Poxa, hoje os meus ainda pedem, né". Sim. E daqui a pouco eu falei assim: "Nossa, daqui a pouco ele vai querer estar sozinho lá, atravessar a rua pra ir para ir na festa junina e Não, não e vai te querer você se mais". preparar pra isso, né, É, pra você deixar ir. Porque eu acho que exatamente. também é importante você ter esse cuidado. Eu confesso que eu tô me preparando para esse É, momento. você já tá mais perto. Nossa, meu Deus do céu, e é difícil. É Eu muito difícil, imagino. mas, o filho, ele precisa seguir, né, precisa estar na sua frente mesmo e você liberar isso. Então, você entender todos os processos, né. O É. processo que precisa que você esteja mais próximo, o processo que, olha, já tá, né, já tá indo e pra decidir também, isso é importante, né. E é uma coisa que você falou e é importante, assim, a gente escolheu colocar a família acima, né. Mas tem muitas mulheres que realmente, para elas, o mais importante é o trabalho, e tá tudo bem. Tem mulheres de cargos, ótimos e que também é mãe, então, assim, o que que fica leve para você? É leve essa escolha de o trabalho ser em primeiro lugar, da sua independência ser em primeiro lugar? Porque essa questão que a gente acabou de falar, daqui a pouco a criança cresce e ele vai querer viver a vida dele, né. Sim. Até a pessoa deu um exemplo do carro, que quando a criança é pequena, ela tá ali na cadeirinha, né, no banco de trás, aí ela cresce um pouco, ela fica no banco do passageiro, do lado. Aí ele tira a carta, aí ele vai começar a dirigir e você vira passageira. Aí ele cria família e no máximo você vira o step, se ele precisar, senão ele nem te carrega mais junto. Sim. É a ordem da vida e tá tudo E bem. tá Então a tudo bem. gente conseguir, priorizar, mentalizar e ser leve. E ver as necessidades realmente, né. É. Quanto tempo temos? 50 minutos. Já? Uau, Nossa, faladeira, rendeu, né. hein. Rendeu esse assunto, hein, importantíssimo. E aí, o nosso maior, assim, queria despertar em vocês, o quanto é leve para vocês falarem não, ainda é pesado, como que você está construindo esse caminho? Quando você fala não para o outro, você fica bem?
Ou quando você fala sim, querendo falar não, você tá dizendo não para você, né? É. Então, a nossa questão aqui de hoje realmente foi trazer mais o processo do autoconhecimento, né? De você, do medo de ser julgada, de ser excluída, porque você não aceitou. Do Tudo amor isso do amor próprio. próprio, tudo isso, ele se encaixa bastante nas terapias integrativas, né, porque você consegue construir um caminho, né, de menos dor na alma mesmo, né, de você conseguir ter as percepções da energia. E eu acho eu gosto muito de trabalhar com protocolos, né, Uhum. então eu fecho um protocolo para você ter um caminho. Eu acho isso muito importante, porque você tem uma base e não é qualquer protocolo, é para o que você precisa, porque você está buscando. Então, eu acho que o assunto mais interessante aqui hoje foi despertar isso em você. É, do amor próprio, de você seguir em frente com firmeza, com leveza. Porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, se você não tá bem com você mesma, se você tem medo de cuidar de você porque vai desagradar o outro, isso não flui, não faz bem. E, como a gente já comentou, isso só acaba somatizando, vai para o nosso corpo físico, e Sim. aí o Às trabalho vezes é para tarde consertar. demais, né? Exatamente. E o mais importante, assim, a mensagem que eu gostaria de dizer é que você é uma fonte inesgotável de amor e nascemos para amar e ser amado. E é assim, é muito profundo isso, né? Não vamos banalizar isso, porque o amor precisa estar em questão e cada vez mais falar sobre o amor e sobre o se amar. Não ter medo de se amar e nem amar. É isso aí. Então, o nosso convite, né? Estamos finalizando aqui esse episódio, é para que você comente, compartilhe com a gente o que você achou. Eu tenho bastante feedbacks pessoalmente, mas é importante você também se inscrever, inscreva no nosso canal. Queria agradecer todas as pessoas que têm apoiado esse projeto. Esse projeto é realmente para trazer leveza para a vida, informações importantes. E estamos aqui sempre muito gratas por vocês estarem com a gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter essa oportunidade de fazer mais um episódio para vocês, da gente poder compartilhar esses assuntos. Então, comentem, entra lá no nosso Instagram, porque é muito importante da gente dar continuidade nesse assunto aqui, não ficar só entre eu e a Má. Então, Sim. aguardamos vocês no nosso próximo episódio.